Mano, o Dorival Júnior falou sobre a possível volta do Roger Guedes no Corinthians e também sobre os novos reforços. Vamos dar uma olhada. É um assunto que eu tenho alinhado diariamente com o Fabinho e assim será até o momento principal da janela, a abertura até o encerramento. Vários nomes são falados, é natural. Nós sempre conversamos a todo momento, não ficamos parados e não estamos parados em nenhuma situação, estamos sempre atentos ao mercado, a tudo que esteja acontecendo. Nós temos uma equipe trabalhando só nesse contexto. É outro jogador que tem uma história muito bonita aqui dentro. Eu acho que todos nós conhecemos, sabemos a capacidade e as qualidades que tem. Não sei se é vontade dele voltar nesse instante, nesse momento. Eu acho que tudo isso também tem que ser avaliado. Mas é natural que é um jogador de muitas qualidades. Cara, eu acho que no Roger Guedes seria perfeito nesse time. Porque naquele time que ele jogou no Corinthians, que era um time todo bagunçado, ele conseguiu dar conta e era o artilheiro da arena. Até o Romero passar ele, mas eu acho que é um nome muito bom pro Corinthians. A única forma nesse momento para remediar o sistema defensivo do Corinthians é reforçando o setor? Não acho que seja única, não é só o reforço. Alguns comportamentos que estamos trabalhando para ver se melhoramos essa condição. Tivemos apenas um gol de trabalhos de infiltração, que foi o segundo gol do Internacional. Por sinal, muito bem organizada a jogada. No mais, assim, nós não corremos riscos no jogo do Novo Horizontino, tantos riscos no jogo do Internacional. Então eu acho que alguma coisa já começa a mudar. Mas mesmo assim tomamos 2 gols, é verdade. E é interessante, hoje nós vimos o jogo da Champions, um jogo de 4 gols e de repente foi um jogo fantástico. Os 2 jogos foram assim. Então às vezes, para vocês verem que essas conotações elas se diferem um pouco daquilo que a gente olha lá fora e daquilo que nós acompanhamos aqui dentro. Nós temos que ter uma atenção sempre muito grande em relação a esse número que chamou a atenção. Poucos jogos sem tomarmos gols, mas acima de tudo continuarmos trabalhando. Às vezes não é só a reposição de nomes, não. A melhora dos comportamentos que nós estamos procurando trabalhar nesse pouco período ainda, para que haja uma assimilação total. Bom, nós temos 4 laterais, Palácio é um deles, eu conheci um pouco mais os outros 3, por isso que no momento de uma chegada, inclusive expliquei isso ao próprio Palácio, no momento de uma chegada eu vou optar por aqueles que eu já conheço um pouco mais ao fundo. Palácio aos poucos eu vou conhecendo, ele vem se entregando em treinamentos, nós estamos observando muito, quem sabe a qualquer momento aí possa ter uma oportunidade. Bom, vamos dar uma olhada no que a mídia tá falando sobre esse jogo também. Ainda fora da zona de classificação da Sul-Americana. É assim que o Corinthians deixa o gramado aqui da Neoquímica Arena, nesse que foi o último jogo da equipe como mandante nessa fase de grupos da competição. A partida até começou muito bem, obrigada, quando aos 19 minutos o Memphis marcou o que foi o primeiro gol dele em competições continentais pelo Corinthians. Mas o empate cedido para o América trouxe um quê de frustração para essa partida. Esse que foi o terceiro jogo comandado pelo técnico Dorival Júnior. E para o confronto ele trouxe algumas novidades. Poupou Mateuzinho até mesmo do banco de reservas, começou o jogo com Léo Maná na lateral direita, trouxe também Martinez e Bidon como titulares, deixando Ranielli e Romero no banco de reservas. Fato é que o Corinthians criou bem mais que o América, teve possibilidade de sair com a vitória aqui da Neoquímica Arena, mas acabou desperdiçando algumas boas chances construídas, como por exemplo com o Coronado, com o Bidon e também com o Yuri Alberto. Se a gente fala que a defesa tem sido um ponto de atenção desse time, mais uma vez o Corinthians sofreu gol. Agora são 36 gols sofridos no ano, numa realidade de 32 jogos disputados. Agora a situação é a seguinte, nessa reta final da fase de grupos, o Corinthians sai para enfrentar Racing e Huracan fora de casa. E o Huracan é o líder do grupo, tem 7 pontos conquistados e ainda entra em campo nessa quinta-feira. Pode chegar a 10 e abrir uma distância de 5 pontos para o Corinthians. Agora eu quero saber de vocês, o que ajuda a justificar mais um resultado negativo na Neoquímica Arena? Comenta aqui. Porra, pelo menos representa, né, cara? Pelo menos respeita quem tá lá. Chega lá, aí fica lá ouvindo o professor falar. Tu não quer tá ali, tu não tá ali. Tá só o corpo presente, a tua alma não tá ali naquele lugar. Tu chega no trabalho, as pessoas falam contigo, tu toma 2 goles de café e tu fala, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Aí vai te distrair, olhar pro celular, vai no banheiro, fica meia hora. Tu não quer tá ali, tu não quer tá de saco cheio. A sensação que eu tenho do Corinthians na Sul-Americana é essa. Na Libertadores foi outra coisa, tá? Os caras não estão afim. E tá bem, ok, vamos nos convencer disso.
né? E eu confesso para vocês que eu tava pensando assim, cara, será que com o Dorival os caras vão dar uma outra resposta, vão chegar chegando, vão jogar essa Sula aí pra... porra, pelo menos representa, né, cara? Pelo menos respeita quem tá lá. Pô, mais uma vez, né, a arena lá cheia de torcedores, numa terça-feira, 9h30 da noite, os caras vão lá, lotam o estádio, empurram o time, técnico novo, 2 vitórias, né, do tipo assim, vamos lá, vamos dar essa força. Corinthians não mereceu ganhar o jogo, Corinthians não teve a oportunidade no segundo tempo, tomou um gol já aos segundo 2 minutos do segundo tempo, não reagiu, não teve força, não conseguiu chutar a bola pro gol. A equipe do América de Cali jogou mais que o Corinthians, tanto no primeiro como no segundo tempo, e mereceu um empate. E para mim, o Corinthians tá fora da Sul-Americana. Meu amigo, que jogador irritante é o Thales Magno, né, cara? É o cara que dribla o tempo inteiro, mas não vai pra cima de ninguém. Tá o tempo inteiro penteando, mas sempre vindo pra trás, né? Parece que ele não vai dentro de jogador nenhum, cara. Ele nunca olha no olho do cara e fala assim, ó, eu vou te driblar. É sempre assim, ó, eu vou driblar, mas pra trás. Você vem vindo, eu vou vindo, você vem vindo, eu vou vindo. E aí ele acaba perdendo a bola, tocando pra trás. E o que mais irrita, cara, é que você vê que tem alguma coisa ali. Tem lance que, pô, ele sustenta na marcação, dá um giro, faz uma tabela, aparece, escora. Quando ele chegou no Corinthians, ele me chamou muita atenção por isso, por decidir certo os lances, né? Quando tinha que acelerar, ele acelerava. Quando tinha que passar, ele passava. O drible era né, de fato, pra ajudar ele ali. E não era só o que ele tinha, né? Agora ele entra em campo, em vez de puxar um contra-ataque com, né, tocar uma bola, aparecer, ele tenta voltar pra dar uma caneta, ele tenta voltar pra dar um toque de letra. Ele entrou no jogo precisando, né? Precisando o Corinthians vencer. E o primeiro lance ele tenta dar um drible de letra, tipo assim. Então é um cara que, além de tudo, ele tem uma falta de noção muito grande de onde tá, do momento. Tem vários momentos que ele entra em jogos, o Corinthians tá perdendo, ele entra querendo dar toquezinho, canetinha. Então falta noção, falta inteligência, falta futebol, falta velocidade também. É o ponta mais lento da história do futebol. Enfim, tem pouca gente que me estressa mais hoje do que Thales, cara. É difícil, o cara entra em campo, eu já fico assim, mano, a bola vai nele e eu já sei o que ele vai fazer, velho. Já começa a dar dor de cabeça, sabe? É um negócio assim impressionante e pagamos 5 milhões por mais 6 meses dele. Complicado. O Thales Magno, ele não acerta nada no jogo. É impressionante. Eu juro pra vocês que a bola vai pro Thales e eu fico esperando aquele Thales que chegou. Antes até dos reforços, né? Vocês vão lembrar, antes do Memphis e tal. Cara, ele erra tudo. Ele não consegue segurar a bola. Parece que falta um feijão ali, uma vitamina, um negocinho aí que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Parece que falta alguma coisa pro Thales Magno. Pelo amor de Deus. Enfim, rapaziada, tá aí a mídia comentando sobre esse jogo fatídico do Corinthians. Talvez seja o jogo da eliminação, porque o Corinthians não tá representando na Sul-Americana, não tá dando a vida, não tá jogando como Corinthians, que é aquele time que quer pressionar, que quer ganhar de qualquer forma, indo na Neoquímica Arena, nenhum time conseguindo jogar lá dentro, e não tá fazendo isso. O time do Corinthians estava entregue ontem no jogo, eu não entendi o porquê não tava pressionando, o porquê não tava indo pra cima, e as alterações do Dorival Júnior não fizeram efeito, que foi o Charles e o Thales Magno. O Thales Magno entrou muito mal, o Charles entrou muito mal na partida, e sim, do começo do vídeo, eu acho que realmente precisa do Roger Guedes. Ele é um cara que se esforçava em todos os jogos, ele dava vida em todos os jogos, então era um jogador que representava o Corinthians, e ele é muito rápido, diferente do Thales Magno, que não tá correndo nada, não tá conseguindo jogar muito bem. Eu não sei porque, o que aconteceu com ele depois dessa renovação dele. Então eu acho que precisa do Roger Guedes, precisa de mais volante ou meio campo ali, um meio campo construtor e um meia, né? Diferente do Coronado, porque o Coronado tá indo muito mal, ele não tá conseguindo jogar bem, e sempre se espera muito do Coronado, mas até agora ele não tá jogando nada. E a zaga do Corinthians não tem o que falar, né? Pra mim tem que mudar totalmente o setor defensivo, contratar 2 zagueiros e mais um lateral direito, porque eu não acho o Mateuzinho lá essas coisas, e eu acho que ele precisa ter um cara que brigue com ele, porque o Léo Maná não tá dando conta do recado. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!